por ser aí diferente da prospecção, onde a gente tem um script todo montadinho, mais engessado, digamos, durante a reunião isso não vai acontecer. Eu vou passar para vocês um modelo a se seguir durante a reunião, mas entendam que em reunião você não pode seguir um script, você não pode chegar lá igual um robô falar assim, oi, tudo bem? Meu nome é Will, e papapá, e começar a falar igual um robô. Você não pode. Reunião é adaptativo. Reunião você vai adaptar a sua reunião ao seu cliente, às dores do seu cliente, ao jeito do seu cliente. É tudo adaptável, tá bom? Então aqui eu vou passar para vocês um modelo de reunião para vocês moldarem aí de acordo com cada cliente que vocês forem fechar a reunião, tudo bem? Só que antes de eu mostrar aqui a tela do computador mostrando um modelo de reunião para vocês, tá bom? Eu quero deixar claro que existem 3 tipos de clientes, tá bom? 3 tipos que vocês vão encontrar independente de quais reuniões vocês fizerem aí, tá bom? O primeiro tipo de cliente é aquele cliente leigo que não entende absolutamente nada de internet. Ele não entende nada de anúncios online, ele não entende, cara, ele não sabe o que é Instagram, ele tem muita dificuldade nisso. Então, Will, como que eu lido com um cliente dessa forma? Esse tipo de cliente, a gente vai ter uma linguagem mais simples com ele, a gente vai usar mais de analogias para mostrar para ele que aquele negócio realmente é importante e que ele deve utilizar no negócio dele. Will, como que eu devo tratar, como que eu devo falar, vai ser passado aqui no modelo que eu falei para vocês. Mas é só já um adiantamento que para esse tipo de cliente você deve usar linguagem simples, não deve entrar em muitos termos técnicos, porque senão ele vai ficar totalmente perdido, tudo bem? Para esse tipo de cliente é muito importante você demonstrar valor, demonstrar que aquilo é algo simples e que vai ter um aumento de faturamento. Não mostre muitos detalhes de gerenciador de campanha, de otimização, de CPC, CPM, não fale termos, o cara não vai entender nada e não vai querer escutar o resto da reunião, tudo bem? Agora, existem os outros 2 tipos que são: o segundo tipo é o que já entende do digital, teve um ótimo resultado ou teve um resultado mais ou menos, ou também, cara, tentou uma vez ou outra ali e depois já desistiu, tudo bem? Esse é o segundo tipo de cliente. Esse segundo é um pouquinho mais fácil ali de ter uma conversa com ele, porque ele já entende desse assunto. Então você já consegue ter um diálogo ali sobre mais conhecimento, sobre métricas. Ele já vai para a reunião mais interessado sobre esse negócio, porque ele mesmo já sabe mais ou menos como funciona. Tudo bem? E ele vai ver você como um especialista. É muito importante numa reunião com esse segundo tipo de cliente que vocês demonstrem ser especialistas no que vocês estão falando. Porque o cliente, como ele já tem um certo conhecimento do digital e de anúncios online, se você demonstrar para ele que você não entende muito bem do que está falando, o cliente próprio vai achar, ah, cara, eu entendo mais de anúncio online do que ele. Eu sei mais de anúncios e de internet do que esse cara aqui. E ele não vai te contratar. Então, para esse tipo de cliente, você tem que demonstrar ser um especialista, demonstrar ter mais conhecimento para ele. Se você demonstrar ser um cara que tem menos conhecimento que ele, se você demonstrar ser um cara mais inseguro que ele relacionado a esse mundo da internet, o cara não vai te contratar, tudo bem? Agora, o terceiro e último tipo de cliente é aquele cliente que já entrou no mundo do digital e teve uma péssima experiência, seja por um gestor que fez um mau trabalho, ou seja porque ele mesmo tentou segmentar as campanhas ali e fez algo de errado. Esse cliente vai ser um pouquinho mais chato de convencer durante a reunião, porque ele já teve uma experiência negativa, tá bom? Ele vai ser um pouquinho mais difícil de converter por conta disso, mas não é impossível. Com esse tipo de cliente, a gente deve mostrar para ele o que aconteceu de fato para que o resultado não fosse positivo. Vou dar um exemplo. Você pode perguntar para o seu cliente o porquê que ele teve esse resultado negativo, como que ele criava as campanhas dele, ou no caso, se for outro gestor, peça para ele te mostrar o que o outro gestor fez. Identifique onde estava o erro daquela operação, porque se ele não teve sucesso no digital, algo muito errado foi feito ali, tá bom? Então ache esse erro do porquê ele não teve resultado e demonstre isso para ele. Mostre, ó, a sua campanha, os seus anúncios não deram certo conta desse ponto e mostre para ele. Além de você se demonstrar especialista para o cliente, ele vai ver que você identificou de maneira bem rápida onde estava o problema no gargalo ali da operação dele. Então o cara já vai logo de cara bater o olho em você e falar, não, esse cara sabe do que está falando e esse cara, se tivesse comigo quando eu comecei, ele nem subiria uma campanha com esses erros aqui, ele já teria solucionado o problema já logo de cara. Então faça isso quando for esse terceiro e último tipo de cliente, tudo bem? Agora eu vou para a tela do computador mostrar na prática para vocês, tá bom? Esse modelo aí de reunião. Existem 2 tipos, eu vou passar o primeiro aqui e na próxima aula eu passo o segundo. Lembrando, modelem esse script, entre aspas, aqui para os diferentes clientes, tá bom? Não seja um robô,
falando para o seu cliente, tudo bem? Então eu vou mostrar aqui na tela do computador agora para vocês esse modelo, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui está a estratégia 1, tá bom? Aqui basicamente a gente vai iniciar a reunião fazendo algumas perguntas para o seu cliente, tá bom? Will, como assim perguntas? Obviamente você vai se apresentar, tudo bom? Meu nome é Will, boa tarde, sou especialista de gestão de tráfego, tal, você vai se apresentar, enfim. Cumprimentou, se apresentou. Como que funciona os primeiros minutos de uma reunião para tráfego local? É o seguinte, o cliente ele só vai contratar você se você solucionar algum problema ou dor dele. Se você for lá só para tentar fazer uma renda, ganhar em cima dele, o cara não vai fechar, não adianta. Você tem que trazer algum benefício para ele. Da mesma forma que ele vai te trazer o benefício de te pagar uma renda mensal, você tem que trazer um benefício de volta. Se não houver essa via de mão dupla entre você e o cliente, não haverá fechamento, tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer durante os primeiros minutos de reunião, tá bom? Usando essa estratégia aqui, é fazer várias perguntas para o seu cliente. O objetivo nos primeiros minutos da reunião é captar o máximo de informações dele. Quais são as maiores dores do cliente? Quais são as maiores dificuldades dele dentro da empresa dele? O que está faltando para o seu cliente? Quais são os objetivos do seu cliente? Qual é o funil que os leads dele passam desde o início até o fechamento para comprar o produto ou serviço dele? Você tem que mapear o seu cliente inteiro, tá bom? Fazendo essa primeira etapa, captando as principais dores, os principais desejos do seu cliente, com algumas perguntas que eu listei aqui que podem ajudar em muito vocês, tá bom? Vai estar disponível esse PDF aqui com algumas perguntas que me ajudaram demais para obter esses dados dos clientes, tá bom? Seguindo o segundo passo, depois de você fazer várias perguntas para tentar captar as dores e os desejos do seu cliente, você vai alinhar e conectar a solução desses problemas com o serviço que você faz. Ou seja, você vai demonstrar para o seu cliente que aquelas dores e aqueles desejos e objetivos que ele tem para a empresa dele seriam facilmente solucionados com a gestão de tráfego, com o serviço que você vai fazer, com anúncios online, com a visibilidade que a empresa dele terá. Você fazendo essa conexão, você vai estar atrelando a solução dos problemas e o alcance dos objetivos dele com o seu serviço. Ele vai ver que ele necessita daquele serviço para que haja o encerramento dos problemas dele e para que haja o alcance dos objetivos, tá bom? Agora, outro ponto. Tudo bem, você conectou a solução dos problemas dele e o alcance dos objetivos dele ao serviço de tráfego local. Agora o próximo passo é mostrar o porquê ele deve escolher você e não outro gestor no lugar, tá bom? Esse próximo passo não é tão difícil, tá bom? Se você se demonstrar totalmente especialista no assunto, se você se demonstrar alguém que sabe do que está falando, esse cara vai querer você lá, tá bom? Outro ponto muito importante. Isso aqui é importantíssimo você fazer durante essa parte de demonstrar para o cliente do porquê ele precisa de você e não de outro gestor. Você deve se conectar ao máximo com o seu cliente. Você deve gerar o máximo de conexões possíveis. Demonstre estar interessado no negócio dele assim como ele está. Demonstre ficar preocupado com os principais problemas e preocupado com as principais soluções que ele deseja para o negócio dele. Dê ideias para o seu cliente. Tente agir como um sócio do seu cliente durante essa etapa. O cliente vai ver que você se preocupa tanto com a empresa dele quanto ele, e isso vai ser muito bem visto pelos olhos dele, tá bom? Gere pontos de conexão. Lembre que eu falei ali sobre pontos de conexão durante a reunião. Converse com seu cliente sobre outros assuntos. Demonstre estar preocupado com a situação dele e da empresa dele. Isso vai dar um ar mais humanizado para a sua reunião e para você, tá bom? Você fazendo isso, o cliente vai ter de tudo para te ver como um parceiro comercial, alguém que se preocupa com a empresa dele, não apenas um funcionário que vai fazer o serviço ali, vai receber o salário e dane-se o resto, tá bom? Então assim, faça essa parte muito bem feita para o seu cliente apenas não virar para você e falar assim, tudo bem, já entendi que eu preciso de um gestor de tráfego, mas não vai ser você. Então faça essa parte muito bem feita, gere pontos de conexão e demonstre estar interessado no sucesso do negócio dele, igual a ele. Tudo bem? Agora, feito isso, uma parte ainda mais importante durante a reunião, caso o seu cliente continue ali um pouco na dúvida, não tendo tanta certeza, o que vocês vão fazer? Vocês podem fazer isso tanto durante a reunião, quanto alguns minutos antes ou algumas horas antes de vocês irem para a reunião. Vocês vão entrar na biblioteca de anúncios do Facebook e vão procurar concorrentes da empresa dele. E lá, a biblioteca de anúncios vai listar para você vários anúncios de concorrentes da empresa dele, seja hamburgueria, pizzaria, o que for, tá bom? Aqui eu peguei como exemplo, tá bom? Tá aqui no PDF, olha só. Aqui a biblioteca de anúncios mostrou para mim alguns anúncios do Burger King, tá bom? Citando aqui como exemplo, como se o nosso cliente fosse dono de uma hamburgueria, tá bom? Aqui ele listou aqui
O anúncio ficou ativo do dia 14 de novembro até o dia 15 de novembro de 2020. E aqui a gente consegue ver o valor que foi gasto, tá bom? Entre R$ 800 a R$ 900. E o seu cliente pode assustar. Nossa, peraí, então quer dizer que eu vou ter que gastar entre 800 a 900 reais durante o dia? Você vai deixar claro para ele que não, que o mínimo que o Facebook aceita é R$ 6. Mas uma coisa importante que você deve conectar esse valor para o seu cliente é o número de impressões que esse criativo, que esse anúncio teve, de 125 mil a 150 mil pessoas alcançadas, gastando entre 800 e 900 reais. Imagine quantos pedidos de hambúrgueres, refrigerantes, milkshakes não saíram dessas 125 mil a 150 mil pessoas. O lucro foi extraordinariamente gigantesco em relação a 800, 900 reais que foram gastos aqui. Da mesma forma, tá bom? Aqui a gente pode ver um outro anúncio também do Burger King, que foi gasto o valor de R$ 100 entre o dia 13 de novembro de 2020 e finalizou no dia 13 de novembro de 2020. Provavelmente foi um anúncio que aí durou algumas horas e foi gasto o valor de R$ 100, tá bom? Na verdade, menos de R$ 100, tá vendo? Essa setinha aqui. E teve incríveis 15 mil a 20 mil impressões. Imagina você gastar R$ 100 e alcançar 20 mil pessoas da sua cidade. Quantos pedidos recorrentes você não teria? Mostre isso para o seu cliente. Você seguindo essas etapas durante a reunião, você já provavelmente terá um sim, mas ainda não é o final. O último ponto, e um dos mais importantes aqui, é demonstrar exclusividade ao seu cliente. Por que hoje em dia milionários e bilionários gostam de comprar carros de luxo, iates, isso e aquilo? Porque é algo exclusivo. Se todo mundo usasse Lamborghini e Ferrari, com certeza os milionários e bilionários não comprariam Lamborghini e Ferrari. Eles querem se destacar. Por isso que usam roupas de luxo, carros, porque é tudo exclusivo. Eles prezam pela exclusividade. Todo mundo aqui gosta de algo exclusivo. Ah, eu vou comprar uma chuteira. Vou comprar a chuteira do Neymar, algo exclusivo. Você preza pela exclusividade. Ah, eu vou comprar uma roupa. Cara, eu quero comprar uma roupa dessa marca. Quero comprar uma roupa assim, assim, assado, porque é algo exclusivo. Tá bom? Então você tem que demonstrar que o que você está falando para o seu cliente, o serviço que você vai prestar é exclusivo para ele e não só mais um ali que você vai criar um anúncio e deixar rodar. Como que você faz o cliente se sentir exclusivo durante a reunião? Primeira coisa, você já vai ter pegado alguns dados antes da reunião, como qual o ticket médio do produto do seu cliente, qual o produto mais barato do seu cliente, qual o produto mais caro do seu cliente. Esses dados são obrigatórios vocês terem para fazer uma boa reunião ali, tá bom? Vocês tendo esses dados, vocês basicamente, tá bom, vão montar uma tabelinha que eu estou mostrando aqui na tela do computador para vocês, tá bom? Essa tabelinha aqui tá bem simples, mas só para mostrar para vocês como é que vocês vão montar. Aqui vocês vão deixar o mês, tá bom? Quanto que vai ser gasto durante um mês. Então você vai definir ali com o seu cliente, ó, supondo que você gaste R$ 10 por dia, tá bom? Rodando final de semana também. No final do mês será gasto R$ 300. E supondo que o custo do lead fique entre R$ 2 e R$ 3, o que já é um custo por lead muito caro, tá bom? Eu aqui coloquei valores bastante altos só para fugir um pouco da realidade, mas um custo por lead de R$ 3 já é extremamente caro, tá bom? Então, basicamente, se o seu custo por lead, custo por conversa iniciada está de R$ 3 ou mais, tem algo muito de errado aí nas suas campanhas, dê uma boa revisada, tá bom? Aqui você vai mostrar os possíveis resultados que ele terá diante o ticket dele. Como, por exemplo, aqui eu coloquei como se fosse uma hamburgueria e o lanche mais barato fosse de R$ 15. Pronto, eu já estou sendo exclusivo, eu já estou encaixando um produto dele, um valor dele, da empresa dele, dentro da minha planilha para fazer os cálculos aqui para ele. Então vamos lá, supondo que ele gaste R$ 10 por dia, seria R$ 300 no mês, um custo por lead de R$ 2, que também está um pouco caro. Ele teria, em média, 150 conversas iniciadas. E vamos supor que das 150 pessoas que chamaram ele no WhatsApp, 90 comprem. Ah, Will, mas esse número ele é alto, ele é baixo? Como que eu vou saber a taxa de conversão entre as pessoas que chamam e as pessoas que compram? Isso está diretamente ligado ao atendimento e o funil do seu cliente. Deixe isso claro para ele. Se o seu cliente tiver um ótimo atendimento, a conversão será altíssima, de 50% a 60% para cima. Se o atendimento e o funil dele de WhatsApp for um funil ruim, a conversão tende a ficar abaixo de 50%, na verdade muito abaixo. Então deixe isso claro para o cliente, que essa parte do funil depende mais do negócio dele, do atendimento dele, do que você. A sua função é levar tráfego extremamente qualificado, tá bom? Lógico que se as pessoas estiverem chegando no WhatsApp do seu cliente, perguntando só para tirar a dúvida ali, o erro está com você. Você está levando pessoas curiosas para o WhatsApp do seu cliente. Agora, se está chegando clientes perguntando sobre o preço, entrega,
o que vem no produto, o que não vem, são pessoas interessadas em comprar aquele produto. E se não está havendo uma boa conversão, a culpa não é sua, tá bom? Então você vai demonstrar isso aqui para o seu cliente e já deixar claro para ele que a taxa de conversão das conversas iniciadas depende exclusivamente do atendimento dele, tá bom? Então vamos lá para a última etapa. Eu vou mostrar para vocês aqui o que vocês vão fazer um dia antes para no final da reunião vocês apresentarem. Um dia antes da reunião, vocês vão criar uma campanha no Google Ads, caso o seu cliente não tenha, tá bom? E vocês vão colocar o site do cliente de vocês ali, vão montar uma campanha da forma que vai ser ensinada aqui, colocando as palavras-chave corretamente, negativando as palavras-chave corretamente e vai ativar esse anúncio, tá bom? Colocando o site do seu cliente. Will, meu cliente não tem site. Cara, então monte uma landing page, um site, bem rapidinho, coisa básica, só para colocar o botão de WhatsApp do seu cliente ali, tá bom? Isso vai ajudar demais na conversão. Você vai montar um anúncio direcionado para a empresa dele, segmentando apenas a região onde ele faz entrega e você vai esperar esse anúncio aprovar. Assim que esse anúncio aprovar, você tem duas opções. Ou você vai deixar rodando aquele anúncio o dia inteiro até o horário da reunião, ou você pode pausar aquele anúncio e quando tiver faltando 3 horas para a sua reunião, você reativa ele, tá bom? Mas é importante vocês criarem um dia antes para que aquele anúncio seja aprovado antes da reunião. Quando você chegar na reunião, esse anúncio já vai estar ativo e no final da reunião você vira para o seu cliente e pede para ele pesquisar no próprio telefone ou no próprio computador dele sobre hamburguerias em Belo Horizonte. O dono do negócio vai pegar o celular ou o computador e vai pesquisar hamburguerias em Belo Horizonte. Ele vai ficar surpreso ao ver que o anúncio para o site dele ou para o WhatsApp dele está na primeira posição e você explica para ele, ó, olha só, da mesma forma que você pesquisou isso e a sua empresa e o seu site, o seu WhatsApp, a sua hamburgueria apareceu, qualquer pessoa da cidade de Belo Horizonte que pesquisar sobre hamburgueria, é isso aí que vai aparecer na tela do computador dela. O cara vai ficar doido sabendo que qualquer pessoa que pesquisar ali no Google, a hamburgueria dele vai estar na primeira posição, tá bom? Isso aí ajuda demais, o cara fica doido porque você já modelou uma campanha para o próprio negócio dele, você já chegou na reunião e no final mostrou algo pronto, algo funcionando na prática, algo ativo, algo que você modelou o texto e a descrição da empresa dele, o cara vai ficar doido para fazer esse fechamento, tá bom? E quando chegar na hora do fechamento, o que vocês vão fazer, tá bom? Vocês vão olhar no olho do seu cliente e vão falar, ô João, é o seguinte, eu realmente acredito, tá? Depois de ter tido essa conversa com você, que eu realmente posso ajudar a você com os problemas X, Y e Z, e aí você vai listar os problemas que você conseguiu captar ali nos primeiros minutos da reunião, e também a alcançar os objetivos X, Y, Z, falando os objetivos que o cliente te falou que deseja alcançar no início da reunião. Tá bom? Então, basicamente, a minha proposta para você é a gente fechar um contrato de 1 mês para te mostrar na prática isso que eu estou falando para você, tá bom? Pronto, você vai fazer isso, o seu cliente vai te perguntar o preço, vai perguntar como funciona, e aí entra naquela parte que vocês também vão ter aula aqui, tá bom? Explicando sobre alinhamento com o cliente. Vocês têm que estar alinhado com ele sobre vários aspectos, não só um. Todos esses aspectos que vocês precisam estar alinhados serão passados aqui em aulas específicas, tá bom? Mas esse é um outro ponto muito importante na reunião, para que não haja desentendimento, tá bom? Então foi isso. Essa aula quis passar para vocês aqui um modelo de reunião, tá bom? O que vocês vão perguntar, da forma que vocês vão perguntar, vai depender do seu cliente. Lembra dos 3 tipos de cliente que eu falei aqui para vocês no início, tá bom? Peguem essas perguntas, isso que está digitalizado aqui e modele para o seu cliente, tá bom? Não use isso aqui como um script engessado, tá bom? Então essa foi a aula de hoje, espero você na próxima aula.